Hoje, olhando para 2011, fica notável que o PS Vita foi um hardware incrível e bem à frente do seu tempo para um portátil, pois tinha um ótimo processador, GPS integrado, Wi-Fi, conexão 3G, Bluetooth, duas câmeras e uma memória RAM incrível para a época, já que nem mesmo os celulares tinham um hardware similar. E nem estou falando da tela de OLED, que somente agora que o nosso querido Nintendo Switch tem uma versão com essa tela. Enfim, o que aconteceu de errado? Como esse videogame portátil à frente do seu tempo conseguiu perder para o Nintendo 3DS e hoje olhando, o Switch Lite que temos em mãos não tem todos os itens que o PS Vita tinha no passado. Eu quero conversar com você sobre isso agora. O PS Vita é sucessor do PSP, outro portátil da Sony, que teve grande sucesso nas terras nipônicas, assim como o Nintendo 3DS, que foi o sucessor do Nintendo DS, sendo o Japão um país que compra muitos portáteis, seja por viver em apartamentos bem pequenos para o nosso padrão brasileiro, ou por terem um ritmo de vida que raramente estão na frente de uma TV. Os japoneses sempre compraram esses videogames de bolso, conseguindo fazer franquias destinadas somente a isso, como Pokémon, que tinha no nome do jogo monstrinhos de bolso, para deixar claro a intenção do jogo para portáteis, e Monster Hunter Freedom, que foi uma adaptação de um jogo de mesa que estava no PlayStation 2, trazendo a experiência da TV para a tela portátil. Resumindo, séries de jogos nasceram nos portáteis, justo para essa experiência de jogo mais rápido ou que pudesse ter um pause a qualquer momento. Então, na era do PSP e do Nintendo DS, era muito claro o público-alvo de cada console. O DS ficava com os fãs da Nintendo e jogadores mais casuais. Já o PSP estava com os jogadores mais hardcores da época e fãs da Sony. Mas com a chegada do Vita e 3DS, o cenário mudou e o Vita acabou tendo dois fatores que causaram isso: preço do videogame e biblioteca de jogos. Lembra que te falei que o hardware do PS Vita era incrível para sua época? Esse hardware de ponta teve um preço elevado, justo para pagar os componentes e toda a tecnologia nele, já que ele tinha até mesmo câmeras que não eram comuns em celulares populares da época. Isso porque nem estou falando do cartão microSD proprietário da Sony para o Vita, onde não era qualquer cartão que servia nele, somente o que a Sony fez, encarecendo ainda mais o videogame. Tela OLED não era nada barato, além da tela sensível ao toque na traseira, deixando o videogame com um toque na frente e atrás do videogame, uma tecnologia incrível, mas cara. Diferente do seu concorrente, o Nintendo 3DS, que tinha telas comuns. A única tela sensível ao toque era a tela de baixo, que tinha tela resistiva, uma tecnologia anterior à capacitiva dos celulares, sendo mais barata de produzir e vender. PS Vita chegou com preços altos no mercado mundial. Para nós brasileiros, ele virou um artigo de luxo, custando o dobro que o concorrente e equiparando seu preço ao videogame de mesa da Sony da época. Preço foi um grande proibitivo do PS Vita, sendo que em 2014 a Sony lançou o modelo Slim do Vita, onde não era mais com tela OLED, mas sim LCD e cortava algumas tecnologias do console, mas já era tarde. 3 anos de diferença no mercado mexeu em outro fator muito importante: a biblioteca de jogos do Vita. Eu falei antes que a base do PSP eram jogadores hardcores e fãs da Sony. Quem comprou um PS Vita ficou animado em ver o Nathan Drake da série Uncharted, já com um jogo que estava no lançamento do console, além de outros jogos da Sony que costumávamos ver nos videogames de mesa, estando no portátil. Isso foi ótimo. Contudo, com o preço alto do Vita, ele acabou vendendo pouco e com isso a base instalada de jogadores do Vita era pequena, fazendo o videogame da Sony perder muito dos seus exclusivos para o concorrente, Nintendo 3DS. Jogos de peso, como a série Monster Hunter, que vendiam muito no Japão e muitas das vezes carregavam a venda de consoles, pois quem queria o jogo teria que comprar o console. Acabaram comprando o concorrente do PS Vita, pois o único Monster Hunter que tinha no PS Vita era uma versão já jogada no PSP no Oriente. E eu estou falando de uma franquia só de jogos,
mas o PS Vita sofreu bastante com lançamentos e adiamento de jogos. Algumas franquias conhecidas do PSP ou do PlayStation 2 nunca apareceram no portátil da Sony, dificultando ainda mais as vendas do portátil, gerando um ciclo destrutivo, já que as baixas de vendas de consoles não permitiam lançar novos jogos. Por ter poucos jogadores e poucos jogos lançados, geravam poucas vendas do portátil, já que ninguém queria comprar um videogame novo somente por poucos jogos. Enfim, a biblioteca do PS Vita teve jogos incríveis. Alguns, como o Assassin's Creed, conseguiu usar muito bem a tecnologia do videogame, usando a tela de toque da frente e a traseira, gerando boas possibilidades de jogabilidade. Mas, mesmo com essas inovações, os jogos lançados acabaram chegando a poucas pessoas, permitindo até mesmo algum desses jogos chegarem anos mais tarde a nós em outros consoles, em suas versões remasterizadas, como foi o caso desse mesmo Assassin's Creed que citei. Hoje, muito do que temos no Switch Lite lembra bastante o PS Vita, mas o preço acessível e a biblioteca de jogos do portátil atual da Nintendo mostra o quanto isso determina o sucesso ou o fim de um console. Eu vou ficando por aqui, espero que esse saudoso vídeo tenha sido legal. E você, teve um PS Vita? Teve vontade de ter um na época? Coloca aqui nos comentários. Eu tive o PSP por conta do Monster Hunter e depois tive o 3DS pelo mesmo jogo, já que ele deixou a Sony. Vou deixar mais 2 vídeos para você conhecer mais o canal. Abração e até mais!